de voltar a essa cidade por alguma razão mágica que seja. Eu tenho por ela uma afeição que eu não consigo explicar. Minha cabeça não explica qual é a razão pela qual o meu coração tem uma identidade com isso aqui. Já houve quem até me oferecesse uma hipótese esotérica que me pôs em extraordinária companhia, como se eu fora a reencarnação do Cláudio Manuel da Costa. E eu tenho profunda admiração, não creio que eu tivesse nem altura para calçar o sapato, não é, do poeta da Inconfidência. Portanto, muito obrigado a todos, e especialmente ao Sérgio Neves, presidente da nossa ASUFOP. Muito obrigado pelo privilégio. Quero cumprimentar meu querido amigo, meu companheiro, campeão de votos da região, deputado Alencar da Silveira Júnior. É um prazer andar consigo, né? Outro dia nós vamos a Itabirito e outras capitais. Quero cumprimentar o Ailton Miranda, também meu companheiro, vice-prefeito. É uma honra, muito obrigado pela sua gentil palavra. Quero cumprimentar o Vander, presidente da Câmara, também meu companheiro, jovem, talentoso. Quero cumprimentar ao Felipe, que também nos dirigiu uma palavra de hospitalidade, vice-presidente da SUFOP, e cumprimentar o Rondon, com o Marcos, que vai mediar esta fala. Enfim, eu fui encarregado, por algo ao redor de 1 hora, o que me sugeriu a organização, de preparar uma boa noite de sono para vocês. Então, vou falar algo ao redor de 45, 50 minutos, para economizar pelo menos 10 minutos, e ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas, ouvirei críticas com muito prazer, porque ainda não começaram a espocar os foguetes, nem as musiquinhas infernais que grudam na orelha da gente durante uma campanha. Portanto, ainda é hora da gente conversar entre diferentes olhares, diferentes ângulos de ideologia, diferentes frações partidárias, porque acreditem, na minha convicção, e com isso eu introduzo a minha reflexão de hoje à noite, o Brasil tem um gravíssimo problema estrutural. Não é, acreditem, problema de Chico, Maria ou José, que naturalmente ajudam ou atrapalham. Chico, Maria ou José não são irrelevantes, nem Deus, mas o problema brasileiro não é do Chico, da Maria ou do José. Eu tentarei demonstrar que o Brasil tem um problema de modelo, que é derivado de um colapso estrutural de um modelo antigo que nos trouxe do pós-guerra até os anos 80, e que a partir dos anos 80 desafia o estamento político, a inteligência nacional brasileira, por cima de gravíssimas fogueiras, emergências, etc., a redesenhar esse modelo. E aí a premissa da minha compreensão é de que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. Porque, acredito, a gente tem que começar a fazer determinados acordos na própria observação da realidade. Inventaram agora um negócio chamado pós-verdade, que no interior de onde eu venho, do Ceará, se chamava pura e simplesmente mentira. Mas agora tem uma tal de pós-verdade que mobilita versões assim avassaladoras de lavagem cerebral, que querem nos impor valores, estratégias, e agora não chega mais, não basta mais, querem que a gente engula, contra a nossa observação empírica, o próprio redesenho da história. E aí então eu sustento, para começar a conversa, que do meu ponto de vista, as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil, por qualquer ângulo que se queira considerar. Qualquer que seja o nível de sensibilidade social, qualquer que seja o comprometimento mais ou menos conservador na ambiência do espírito de um democrata, eu sustento que não é possível iniciarmos um debate sem fazermos um grande acordo de que o Brasil precisa mudar. É evidente que a partir daqui, nós precisamos ter humildade para saber que cada um tem sua ideia de mudança, cada um tem sua compreensão de mudança. Mas estabelecer qualquer tipo de conservadorismo em nome de valores como estabilidade, que são absolutamente falsos, nos inibirá de entender a própria questão nacional brasileira. Se não, vejamos, para aqueles outros que, como eu, se preocupam mais com a questão social, com o lado humano da questão institucional, econômica do país, eu levanto rápidos quanto possível números. O Brasil, nos últimos 12 meses, ando repetindo obsessivamente, assistiu a 64.700 homicídios. 64.700 homicídios aconteceram no Brasil nos últimos 12 meses. 8% apenas desses homicídios foram investigados. O que indica uma selva, a banalização da morte, quase todos jovens,
quase todos negros ou caboclos, quase todos da periferia, quase todos pobres. E os 8% de capacidade de resolução ou de investigação representam para mim com muita contundente clareza de que a autoridade, o Estado de Direito Democrático, o regramento da convivência no Brasil está em xeque. 8 de cada 100 homicídios são investigados, para dar um exemplo prático. O Brasil está errado quando a gente lembra nos auditórios, e eles não querem que a gente conheça isso. O Brasil tem hoje, companheirada, 60 milhões de pessoas com o nome sujo no SPC ou no Serasa. Quando eu falo isso, os auditórios dão uma balançadinha assim. Não se preocupem. Cada um dos brasileiros nessa condição humilhante sente-se culpado, sente remorso de não dar conta de honrar o nome, de não pagar a conta que a palavrou de pagar e não dar conta. Se fosse meia dúzia, ok, até poderíamos consultar a responsabilidade individual. Mas quando um país impõe a 60 milhões dos seus nacionais a inadimplência com seus compromissos, a ponto de ir para o nome processo SPC ou para o Serasa, não é o cidadão ou a cidadã que estão errados. É a política econômica que criou este monstro e, evidentemente, está aí a desafiar a nossa inteligência de que as coisas estão erradas. O Brasil tem hoje 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas, desemprego aberto. E isso, às vezes, a gente olha um número, ouve um número, e não imagina o que é o cidadão ou a cidadã acordar de manhãzinha cedo, daqui a pouco esfria no Sudeste brasileiro, e o cidadão sai, pula a catraca do ônibus, com o assentimento do trocador, porque não tem dinheiro, para ir passar o dia batendo de porta em porta atrás de uma oportunidade de ganhar algum decentemente para pagar as contas, para comprar o remédio do filho que ficou em casa doente. E isto é o que me comove. 13 milhões e 100 mil nacionais brasileiros. Em janeiro deste ano, para demonstrar que as coisas estão estruturalmente erradas, o Brasil pela primeira vez experimenta a maioria da população apta ao trabalho, chama-se economicamente ativa, passou à informalidade. Ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, a maioria da força de trabalho do país está na informalidade e a minoria ainda está na formalidade. Isto aqui é uma coisa prática, bem contundentemente prática. Quem está na informalidade não pode contribuir para o financiamento do país, nem contribuir muito menos para a Previdência Social, que tem por lógica de incidência a relação formal de trabalho. Se metade mais crescente da população não estão aptas a contribuir, não é, para o financiamento do conjunto da vida socio e comunitária nossa, não há sistema previdenciário que resista. E aí você vai querer resolver perseguindo professor, perseguindo funcionário público, que não dispensa uma crítica aos privilégios, mas definitivamente não é aí que está a compreensão correta do problema previdenciário brasileiro, senão nesse número eloquente. E eu poderia descansar um pouco mais, mas acredito que pelo âmbito socioeconômico, pelo âmbito social, pelo âmbito político, fica muito flagrante que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. Mas eu agora vou avançar para números que agora consultam as razões estratégicas desses números meio monstruosos e assustadores. E aí nós temos que ir para a economia. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo nacional, a história das nações, contam-se aos séculos, em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era extraído da indústria. E a indústria tem uma importância relativa muito grave, porque ela é que paga os melhores salários. Ela é que recolhe o maior volume de impostos, para se dizer de onde vem o dinheiro para pagar com decência os serviços públicos. Ela é que agrega valor para compensar as contas do país com o estrangeiro, na hora que a gente vai comprar aquilo que a gente não sabe produzir aqui dentro. Pois bem, em 1980, 1/3 da riqueza brasileira era tirado da indústria. E em termos absolutos, meus compatriotas mineiros, olha quanto chocante é este número. Em termos absolutos, a produção industrial do Brasil era a soma da produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, chamados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto, em 1980. Hoje, a indústria no Brasil está reduzida a 11% da nossa riqueza. O Brasil experimenta o mais brutal fenômeno de desindustrialização da história do capitalismo mundial. E em termos absolutos,
Hoje, a China sozinha representa 6,5 vezes a produção industrial brasileira. E em menos de 5 a 8 anos, a China representará 10 vezes a produção industrial brasileira. Isso, me parece, também indica que há uma coisa estruturalmente errada. E eu estava estudando esse argumento para poder tentar entrar num debate sem ferir os milindres de um conflito político que dos anos 90 para cá querem nos repartir, ou esse conflito político quer nos repartir entre coxinhas e mortadelas. Ora, o Brasil, na sua extraordinária complexidade, na sua maravilha e na sua tragédia, o Brasil não cabe nessa redução mesquinha que nos aparta entre um Atlético e Cruzeiro, não é? Ou pior, entre coxinhas e mortadelas. Foi muito conveniente para ambos durante um certo tempo, mas agora está fazendo muito mal ao país. Porque nesta confusão em que nós nos atolamos, o estigma do ódio, a cultura do ódio, a violência como linguagem da política, começam a perder o pudor de se apresentar no debate. E, de qualquer forma, o problema é tão grave, tão complexo, que ou nós temos vamos dizer, a cobrança de todo mundo, de que nós precisamos nos sentar num grande diálogo nacional, cada qual com as suas convicções, cada qual com a sua história, cada qual com seus valores, mas ou nós trocamos uma ideia entre olhares distintos, pensares diferentes, com convicções ideológicas diferentes, ou será muito improvável que o Brasil ache, antes de uma hecatombe, aí, uma coisa mais grave do que já está acontecendo, que comprometa o próprio tecido nacional, a nossa capacidade de redesenhar o futuro do país. E aí talvez agora caiba, para a gente sistematizar o debate, tentar organizá-lo em tentativa de responder duas perguntas. A primeira deveria ser: o que aconteceu com o Brasil para chegarmos a essa situação? Homicídios, desemprego, informalidade, crescimento pífio, desindustrialização, inadimplência generalizada. O que aconteceu? Isso é a primeira grande pergunta que o debate nacional de 2018, inadiavelmente, deveria ser forçado a aclarar para nós, o povo brasileiro. E mais importante do que isso, que afirmará um bom diagnóstico ou não afirmará, a segunda pergunta: o que fazer ou como fazer para tirar o Brasil desta encalacrada que, sendo socioeconômica, explodiu as nossas instituições, introduziu o ódio e a violência como linguagens de um debate político colapsado. E é isso que eu ando tentando fazer desde quando tinha me afastado da política. Ajudei a preparar uma nova geração de gestores no Ceará. São jovens muito talentosos que estão fazendo um belo trabalho, e eu resolvi cuidar da vida. Depois de 38 anos de vida pública, estava afastado. Minha última eleição foi em 2006. Quando veio o golpe, do meu ponto de vista, inequivocamente o Brasil está sob um golpe de Estado, eu me senti um covarde se eu não saísse novamente para a luta. E isso é o que me traz aqui. Virando candidato ou não virando candidato, eu quis cumprir essa tarefa de botar toda a minha vivência, todo o meu amor, toda a minha paixão, toda a minha experiência acadêmica e empírica de ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito de capital, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, 2 vezes candidato a presidente do Brasil, livros escritos sobre o país. Circulo e conheço esse auditório, tenho essa honra de ter sido lembrado. Foi quando eu fui ministro da Fazenda e vim assinar o Tratado de Ouro Preto, que deu forma final ao Mercosul, sob a liderança desse grande brasileiro das Minas Gerais, o presidente Itamar Franco. Talvez o brasileiro mais injustiçado que eu tenha testemunhado esses anos todos, porque ele, pela audácia dele e pela mineiridade dele, é que criou a condição política do Brasil acabar com a negociata da superinflação, que parecia impossível. E ele foi lá e criou um ambiente político para acabar com a inflação e criar o real. Foi ele fazer isso. E uma turminha por lá que eu sei, de um estado vizinho, que a gente acessa pela Fernão Dias, cuidou de contratar gente para desmoralizar o Itamar em função da obsessão pela reeleição. Voltando aqui ao nosso itinerário. Eu sustento para debater que o que está acontecendo com o Brasil, que o que explica esse conjunto de fatores,
é o colapso de um velho modelo nacional desenvolvimentista, ao qual nós devemos o Brasil moderno para o bem e para o mal, e a nossa incapacidade de, entendendo que esse modelo morreu, produzir um outro modelo no lugar. Seja por emergências, que não foram poucas, não têm sido poucas as emergências que explodem sobre a nossa rotina, seja por a nossa incapacidade política mesma de equacionar a compreensão disso. E aí, se vocês tiverem paciência, eu reparto consigo essa minha convicção. O Brasil que nós temos aí fora, por bem e por mal, disse eu, é produto de um velho modelo. Qual era o velho modelo? O modelo entendia que era o caminho mais brilhante entre o liberalismo capitalista selvagem, da apologia do livre mercado sem qualquer tipo de restrição, e o marxismo-leninismo, que propõe a estatização dos fatores de produção, apareceu, estimulado por um grande intelectual britânico chamado Keynes, Lord Maynard Keynes, a ideia de que a economia boa, aquela que de fato funcionava, era uma que escolhia o bom de dois. Ou seja, elegia a iniciativa privada, o talento, a capacidade inestimável da iniciativa privada de produzir efeitos importantes na vida humana, com a presença corretiva de um Estado empoderado, que de um lado corrigia as distorções do capitalismo solto, que tende à concentração de renda, à injustiça, à inestabilidade e a crises cíclicas, mas por outro lado também era a força motriz dos momentos de colapso do próprio capitalismo. Isto foi experimentado na prática moderna pela primeira vez num negócio chamado New Deal, que em tradução literal significa novo acordo, pelo presidente Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, ali como resposta à grave depressão de 29. Em 1929, o capitalismo parecia ter morrido numa crise absolutamente grave, transcendental, que esterilizou praticamente um terço das riquezas americanas, produziu uma miséria que eles jamais tiveram conhecido em tempos de paz. A guerra produziu coisa parecida, e o capitalismo quebrou. É ali que o Franklin Roosevelt produz, inspirado pelo Keynes, uma engenharia em que o Estado norte-americano, deficitário inclusive, assenta uma dívida pública para, com dinheiro público, associar-se ao capitalismo colapsado para revitalizá-lo, fazendo investimentos daquele momento em infraestrutura. Então tem o Tennessee Valley Authority, que já vem lá de trás, a Dan Hoover, uma série de empreendimentos, e o fato é que, miraculosamente, em menos de 24 meses, a América do Norte sai da crise de 29 e começa a dar sintomas de vitalidade econômica de onde não se supunha, por esta especialíssima experiência do keynesianismo naquela data. Vem a Segunda Guerra, interrompe-se os experimentos todos. Só lembrando, em 1930 o Brasil faz uma revolução, em que um mineiro extraordinário, aliás, como toda vida que o Brasil dá um passo adiante no seu futuro, sempre é um mineiro relevante, central, e eu não estou falando isso para bajular vocês, estou falando isso porque eu conheço a história brasileira. E agora eu vou mencionar o que provavelmente parte desse auditório sequer sabe, que é o papel essencial, central, sem o que não teria acontecido a Revolução de 30, de um velho mineiro chamado Antônio Carlos de Andrade, que tinha sido caloteado pelos paulistas na alternância do café com leite, e insultava por cartas, parte das quais eu li, o Getúlio Vargas, então governador da província do Rio Grande do Sul, a se levantar ao redor do ideário modernizante que funda o Brasil moderno, dá direito de voto às mulheres, cria o voto secreto e introduz entre nós a ideia nacional desenvolvimentista, ou seja, essa que eu vou descrever para vocês. Mas acontece o flagelo da guerra. A guerra interrompe todas as vivências e demora-se ali 6 anos. Quando a guerra acaba, imediatamente, inspirado pelo êxito extraordinário do New Deal, replica-se pelos vitoriosos norte-americanos e britânicos o mesmo ideário keynesiano para recuperar o território destruído da Europa e do Japão. E aí é uma coisa impressionante, 4, 5, 6 anos depois do Plano Marshall, a Europa, que tinha sido severamente destruída, volta a ter vitalidade econômica. 5 anos apenas, o Japão, que tinha tido 70 cidades destruídas, não só Hiroshima e Nagasaki, pelas bombas atômicas, mas 70 cidades foram destruídas por bombardeiros convencionais,
e nelas levaram toda a infraestrutura, todos os portos, todos os aeroportos, toda a base siderúrgica, toda a base petroquímica, toda a infraestrutura rodoviária do Japão, tudo foi destruído. Em 5 anos, o general MacArthur, comandando a mesma concepção de política econômica, de economia política, recupera o Japão para o mundo tomar susto positivo. É isto que é replicado entre nós, para dar as origens. O Brasil, então, influenciado por essa experiência empírica notável, o Brasil resolve replicar, tropicalizando, e aqui começam os nossos problemas, né, o modelo keynesiano, que é a ideia de modernidade econômica, que na data era sinônimo, hoje não é tão mais, mas ainda é extensamente, de indústria. Então a ideia básica dos vitoriosos era: vamos modernizar a economia do Brasil. E a modernidade é a indústria. Qual indústria? Ora, o que é que o Brasil está comprando do estrangeiro com grande volume? Enxada, pá, picareta, foice, que era o rudimento industrial da metalmecânica. O Brasil ou tinha artesanal ou não tinha. Então o Brasil importava 100 mil foices, martelos. Foice e martelo é uma brincadeirinha que eu faço. Os iniciados compreendem, né? Mas tinha pá, picareta, essas coisas todas. Picareta no sentido mesmo do termo, que hoje em dia é usurpado por um inferno no nosso país, né? Então, aquilo ali revelava um mercado doméstico. E o Brasil, então, iria tentar produzir agora, daqui para frente, tudo que ele importava do estrangeiro com grande volume. Nós íamos tentar fazer uma indústria nacional brasileira por aquilo que se convencionou chamar substituição de importações. Primeira grande questão da tropicalização do modelo. Pergunta: quem vai pagar esse treco aí? Num tempo em que os políticos não pareciam gostar tanto de brincar de Deus. De onde é que vem o dinheiro para esse treco aí? E aí vem a primeira grande questão brasileira, e eu estou recuperando isso para entendermos hoje no Brasil. Não é uma digressão intelectual para fazer uma exibição de conhecimento histórico. Eu estou recuperando a compreensão, tentando responder a primeira pergunta: o que aconteceu para o país chegar aonde chegou, e já com a tese de que isso não é culpa do Chico, do Manel, da Maria, mas um problema estrutural de modelo. Pois bem, na época como hoje, o Brasil tinha capitais nacionais muito baixinhos, muito pouquinhos. E na época, muito pior do que hoje, embora hoje também tenha uma característica muito selvagem, que eu vou conversar consigo hoje à noite também, eles eram politicamente ariscos à novidade. Porque esse pouco capital que o Brasil tinha era acumulado na aristocracia rural, na oligarquia rural, assentada no latifúndio e na monocultura do café e da cana-de-açúcar. Café lá para cima, cana-de-açúcar aqui para baixo. Um espasmo de gado, de mineração pelo Rio Grande, por aqui, não faziam muita relevância. O excedente exportável brasileiro, ali quando acaba a Segunda Guerra Mundial, 1945, era café e cana-de-açúcar. E nós, então, não tínhamos o capital, e o pouco que tínhamos era arisco, porque pertencente a essa elite rural escravocrata, não é, muito reativa, contra quem se levantou a Revolução de 30. Nasce daí, para entendermos o nosso drama contemporâneo, a ideia de fazer um atalho, ao invés de fazer os conflitos políticos para construir o capital em casa, que é o que as sociedades civilizadas fazem, nós então resolvemos fazer um atalho e financiar a nossa perspectiva de desenvolvimento organicamente, criando uma dívida com o estrangeiro. Na época, faça-se justiça bem da verdade, não parecia ser uma loucura, como hoje parece. Por quê? Porque os capitais estrangeiros, e vamos anotar isso para entender o drama de hoje, os capitais estrangeiros eram de muito longo prazo e muito baratos. O Brasil, por 30 anos, contratou a 3 anos de carência, ou seja, tomava o dinheiro emprestado hoje, tinha 3 anos para começar a pagar, e tinha 12 anos para pagar em prestações, e o juro médio desses contratos, ao longo da década de 50, 60 e 70, eram de 3% ao ano. Só para vocês terem uma ideia da proporção, quem mexe com cartão de crédito aqui, por favor, escapulam disso, está pagando 486% de juro ao ano. Quem dá uma conta do cheque especial do Banco do Brasil está pagando 382% de juro ao ano. Ou um comerciante de primeira linha aqui de Ouro Preto, da Vila Rica, está descontando a duplicata no Bradesco, que tinha uma placa de neon ali, com coisa, e eu fui lá reclamar do gerente, trocou por uma placa de madeira, ó,
sei quantos anos atrás, meu irmão, você está enfeiando a cidade, tira essa placa aí. Eu, ministro da Fazenda, uma força monstro, né? Troca isso aí por uma placa de madeira, deve estar até hoje a placa de madeira lá. Pois bem, se for bom amigo do gerente, paga 1,5% de juro ao mês. O Brasil tomou a 3% de juro ao ano. E o segundo elemento é que nós dependíamos de uma lentidão orgânica, conceitual, na superação dos ciclos tecnológicos. As tecnologias eram muito mais simples do que acabaram se sofisticando e elas se sucediam com grande paciência. Quando outro grande brasileiro das Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, trouxe a primeira linha de montagem de automóveis para o Brasil, ele o fez em acerto com a Volkswagen alemã e desmontou uma linha de montagem antiga que estava lá e montou aqui em São Bernardo, na tentativa de mitigar o conflito de 32, da derrota de 32, que foi uma derrota militar, morreram muitas pessoas, e o velho Getúlio já estava preocupado, Juscelino incorporou isso, então levou para São Paulo, para São Bernardo do Campo, de onde nasce o Lula, por exemplo, olha a história, né, se concatenando, essa linha de montagem. E a Alemanha montou uma linha de montagem nova. O Fusca que saiu da linha de montagem de São Bernardo era rigorosamente o mesmo Fusca que saía da linha de montagem nova em Munique, na Alemanha. Só que aquela mesma linha de montagem em Munique agora produzia 5 Fuscas por dia e a nossa antiga produzia 1, introduzindo uma coisa que nós não aprendemos até hoje na prática, que é o desafio da produtividade. Ou seja, por muito menos dinheiro, por muito menos recursos, uma produção muito maior. Isso por imposição da sofisticação tecnológica que começa ali em meados do século XX, né? Na década de 50 do século XX, começa a galopar e o Brasil não percebe. Bom, este modelo produziu o Brasil que temos aí fora. Já dei o número absoluto e agora eu dou o número relativo, especialmente entre os jovens. Eu gosto desse momento da minha reflexão, porque tem muita gente desacreditando no Brasil. Tem muita gente achando que o Brasil é isso mesmo, que não vai dar certo, que não tem jeito, que é tudo podre mesmo, etc. Isso não guarda a menor coerência com a nossa própria história. Quando nós ordenamos as nossas energias ao redor de um modelo consensado no país, o Brasil extrapolou, e esse período é chamado na história do capitalismo, da literatura internacional, de milagre brasileiro. Porque o Brasil saiu do nada, de uma economia rural de subsistência e dos seus excedentes na agricultura, na monocultura do café e da cana-de-açúcar, e em meros 30 anos vira a 15ª economia industrial do planeta Terra. Portanto, juventude, não é verdade que o nosso país tem defeito genético. O Brasil é protagonista do mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento industrial do mundo. A China agora vai tomar o nosso lugar. Dentro de 2, 3 anos ela passará ao Brasil como experimento histórico mais veloz e mais complexo, mais integrado. Mas ainda é nosso, até o presente momento, esse exemplo a mostrar que o Brasil não tem defeito genético. E olha que nós fizemos essa proeza num tempo em que o Brasil era muito mais iletrado do que é hoje, num tempo em que o Brasil era muito menos estruturado do seu ponto de vista de infraestrutura, de logística do que é hoje, tinha muito menos técnico científico, técnica e ciência do que tem hoje. Portanto, é bom a gente lembrar que o Brasil tem capacidade se a gente se ordenar politicamente. Só que esse modelo, ao produzir a 15ª economia industrial do mundo para o bem, produziu um Brasil meio monstrengo, meio monstruoso para o mal. Assim, nós produzimos, ao empatar capitais públicos, fundados no endividamento externo de longo prazo e barato, isto muda radicalmente. Em 80, os americanos aumentam a taxa de juros unilateralmente e todos os países do mundo que dependiam de fluxos internacionais de capital para sobreviver suas matrizes de desenvolvimento quebraram. E o Brasil quebrou estrepitosamente. E ao quebrar, nós produzimos o passivo. Foi uma sociedade que, por exemplo, se hiperurbanizou em apenas 30 anos. Quando essa façanha começou, o nacional-desenvolvimentismo, a industrialização, pelo caminho da substituição de importações, 80% do povo brasileiro morava no campo e apenas 20% na cidade. Quando esse modelo chega aos anos 80, nós tínhamos invertido. Nenhum lugar do mundo conhece esse fenômeno de migração campo-cidade em tal velocidade, sem planejamento, sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem preparação, e está aí o favelão em que nós nos transformamos
criando gravíssimos problemas de fluxo, inclusive de acesso às funcionalidades do Estado básico, entre eles a polícia. Na favela do Rio de Janeiro, a polícia não entra, e aí fica inventando essas mirabolâncias de botar urutu, tanque de guerra, para mirar favela, o que é uma estupidez que só se aplica num bando de demagogo, mentiroso, despreparado, que infesta a vida nacional brasileira. Não que a população não esteja pedindo alguma coisa, porque está todo mundo com medo, mas evidentemente vai ser uma grande frustração, porque não é com aparato que se resolve isso. E o problema dele produzir essa contradição é que nós produzimos a mais brutal concentração de renda do mundo. Nós precisamos colocar isso como um grande desafio ao futuro do país. Olha onde é que nós chegamos modernamente, porque isso não era tão assim, mas todo dia piora. Agora saiu o IBGE, o PNAD, o Brasil está regredindo dramaticamente nesse indicador de concentração de renda. Mas nós chegamos ao seguinte número: 5 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, os dedos de uma mão, tem hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais, que vem a ser metade da população brasileira. Os 5% mais ricos levam mais de 60% da riqueza nacional. E isso, de novo, tem um problema de escala na incidência do modelo tributário, na incidência do modelo previdenciário, na própria escala que o comércio pratica, porque se você tem uma concentração de renda dessa natureza, milhões de pessoas estão excluídas de um consumo potencial médio que daria escala à economia, ao comércio, à indústria, etc., etc., o que vai nos tornando um país incapaz de competir globalmente, porque essa característica é muito rara no mundo. Ninguém tem mais isso, uma hiperconcentração de renda no nível da caricatura como nós. Isso já é ruim, mas o pior não é isso. O pior é que o modelo, ao produzir essa contradição, morreu. Ali no ano 80, arbitrando uma data, que não é assim que acontece, mas fica claro, o Brasil morreu esse modelo de morte morrida e de morte matada, digo eu. Morte morrida. Lembra que o dinheiro que financiava era de longo prazo e barato? Com a tal globalização, a eletronização do meio financeiro, o que aconteceu? Esse dinheiro sumiu do mapa da humanidade. Não existe mais dinheiro de longo prazo e barato na humanidade. Todo o dinheiro agora, e aliás é o maior volume da história do capitalismo mundial, todo o estoque de capital financeiro, gira freneticamente, em tempo real, o mundo, arbitrando ganhos especulativos de curto prazo, operados determinados computadores com algoritmo por garotos de 20 e poucos anos em Wall Street, no Nikkei, ou na Bolsa de Londres, ou de Hong Kong, em que pisca, o algoritmo pisca dizendo que um banco de primeira linha da Malásia está precisando por liquidez de 2 bilhões de dólares e paga X de juro. O menininho aperta ali, enter, tira 2 bilhões de dólares da Nicarágua, do Peru, e leva para a Malásia, para aquele banco da Malásia. Resultado, todos os países que dependem de fluxos internacionais de capital quebraram e vivem em processo de stop and go com crises cíclicas. Olha o que nós estamos conversando, olha a explicação da situação brasileira. E o outro problema é, lembram qual foi a estratégia? A morte matada. A estratégia era a gente correr atrás de uma indústria que já existia no mundo. Portanto, a gente tinha que imitar uma indústria que tecnologicamente já estava com 10 anos, com 7 anos, com 9 anos de maturidade. Então a gente saía atrasado, imitava a tecnologia que existia no mundo, e como a tecnologia passava uma para outra muito lentamente na data, a gente ficava meio que contemporâneo do mundo avançado, 5, 6, 7 até 10 anos. E dávamos a ilusão para nós brasileiros, embora a questão da produtividade já estivesse entrando, que nós estávamos contemporâneos do chamado dito primeiro mundo. O senhor vai bem? Algum problema aí? Tudo tranquilo? Hein? É só para acordar uma pessoa que estava ali dormindo? Mas... Só pedir rapidinho. Aproveitando que o Ciro parou para beber água, as pessoas que escreveram suas questões ao Ciro, por favor, entreguem para a equipe de cerimonial já as suas perguntas, para que eles comecem a separar e nos passar. Júnia, onde está a sua equipe? As meninas vão passar aí na lateral. Por favor, passem as perguntas para a gente já começar a organizar e fazer assim que for possível. Olha lá, já ali,
Ok? Por favor, desculpe. Não, foi mal. Então a morte matada é, as tecnologias começam a tomar uma centralidade sofisticada no nosso ato de consumo e começam a se suceder com uma velocidade frenética e incompreensível. Então o smartphone de última geração supera o outro em 6 meses. O chip dobra de capacidade de processamento em 6 meses. Os novos materiais e supercondutores miniaturizaram a microeletrônica de uma forma absolutamente única. A nova farmácia, a nova química, os novos meios de diagnóstico médico, a informática embarcada nos automóveis, tudo isso vai tomando uma centralidade que nós brasileiros não tínhamos mais capacidade de correr atrás. É evidente que o modelo morre ali em 80. E aí começam as nossas debilidades políticas. Por que nós não acordamos para a morte desse velho modelo, se foi flagrante a quebra do país nos fluxos internacionais de capital? Se foi ficando cada vez mais clara a questão, por exemplo, o Collor denunciava os carros brasileiros como carroças, lembram disso, os mais vividos e tal? Aquilo era o ano 90. Então, era carroça, porque o Brasil perdeu o passo da tecnologia. Nós não fizemos isso por um problema político, que também está semeado hoje como um problema para a gente equacionar no novo e generoso debate que a gente precisa promover no Brasil. É que nós tínhamos uma ditadura, nós tínhamos um regime militar e nós outros do outro lado simplesmente não dialogávamos com eles. Aqui, pelo menos, o valor intrínseco era a redemocratização do país. Aqui o valor intrínseco era uma demanda por anistia para trazer de volta milhares ou centenas de brasileiros que foram exilados. Aqui a nobilitância da nossa intransigência era reinstitucionalizar o país. Mas o fato é que os militares no governo, quando o país quebrou, diziam: quebramos por causa de uma crise internacional. A gente do outro lado: não estou entendendo, não quero entender e tenho raiva de quem entende. Devolve a democracia e passem daqui para qualquer lugar, e não precisa reproduzir o lugar que a gente dizia, né? E a gente resolve o problema. Isso era mentira. Mas nós preparamos, vamos dizer, por um motivo nobre, nós preparamos toda uma geração de políticos, que ainda estão, basicamente, parte deles aí, relevante, que descomprometeram-se de discutir as questões estruturais do país. Porque para a gente ter consenso contra a ditadura, a gente precisava fazer a nossa agenda ser muito rasa. Eu já estava ali, já estava entrando na política. Eu fui deputado a primeira vez com 25 anos de idade, em 82. Portanto, eu já estava testemunhando ali. A nossa reunião era Teotônio Vilela, usineiro de Alagoas, Franco Montoro, democrata cristão, Ulisses Guimarães, católico fervoroso, todos conservadores, todos democratas, todos na luta pela... Tancredo Neves, essa figura extraordinária que, infelizmente, o destino nos subtraiu, senão ele tinha resolvido o problema, que ele sabia o que estava acontecendo. E na mesma reunião, na mesma sala, Leonel Brizola, o trabalhista que enfrentou em armas o golpe de 61, Miguel Arraes, que resistiu e apoiava as ligas camponesas em Pernambuco, Luiz Carlos Prestes, representante do Partido Comunista de Alinhamento Soviético, João Amazonas, do PCdoB, que era vinculado ao Partido Comunista Chinês. Tudo isso, se reunisse e fosse discutir economia política, modelo de Estado, a reunião acabava em tapa, a primeira, e a segunda não acontecia. Resultado, tivemos que fazer rasa a nossa agenda. Estávamos certos, acredito. E aí, como é uma agenda rasa? Só o temário institucional nos unia. Anistia, eleição direta e constituinte. De novo, jovens, nós ganhamos todas. Não é verdade que a política é essa coisa que virou e se faz dinheiro de mentirosos, incapazes, incompetentes, ladravazes. Isso não é verdade. A minha geração, eu terei 60 anos, agora em novembro passado, a minha geração acredita no milagre da política porque nós vimos acontecer. Nós ganhamos todas. E olha que o inimigo, em certo momento, parecia invencível. Que era uma ditadura que matava, torturava, botava gente para correr do Brasil, etc, etc. E nós ganhamos todas. Portanto, a gente precisa voltar a acreditar que quando a gente se reúne, debate, esclarece, tem referências de comportamento respeitáveis, que a gente pode ir sem medo de amanhã ser traído por um escândalo do Joesley Batista ou coisas que tal, que virou essa imundície vulgar do Brasil, o país anda.
Mas o fato é que nós, naquela data, não conseguimos. Resultado, ganhamos a eleição com Tancredo Neves por dentro do sistema, com 1000 transações, e para uma dessas transações bota o Sarney na vice. Olha as emergências. Como o problema era de modelo, o Tancredo morre na véspera da posse, e o Tancredo era respeitado pelos militares, e merecia respeito dos militares, porque era um homem linheiro, decente, correto, não mentia, não enganava, não traía, era patriota, e os militares consideravam o Sarney um trânsfuga, um rato que fugiu do navio que estava afundando. Resultado, a nossa geração inteira corre para proteger o Sarney como fiador da institucionalidade democrática verdinha, que nós não sabíamos se os caras iam engolir. Resultado, o velho modelo morto começa a apodrecer. E apodrece como? Inflação explosivamente alta. Porque não tínhamos mais o financiamento externo, quebramos, as tecnologias nos impuseram um colapso de competitividade, e a economia vai para o brejo, e o brejo, nesse caso, foi uma inflação altíssima. E aí, outra tragédia brasileira, outra grande emergência, outra grande urgência. E cadê o debate? Esquece o debate, vamos segurar o Sarney, vamos fazer a Constituinte, vamos desenhar. Deu tudo certo, fizemos a Constituinte, desenhamos, não sei o que e tal, mas a nova emergência era enfrentar a inflação. E aí um tenta, outro tenta, um tenta, outro tenta, vem um mineiro, Itamar e cria a ambiência política para fazer o real. Aí eu já viro ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real. E o real, mal comparando, tenho dito eu pelos auditórios, era uma coisa muito séria, mas não era uma resposta ao colapso do modelo. O real era uma espécie de antipirético. Sabe o que é um antipirético? Um remédio de febre. Então a inflação era uma febre, e a gente sabe que febre não é doença. A doença é uma infecção. E a febre é um sinal que a infecção manda para a nossa inteligência, para dizer, ó, tem algum agente infeccioso aí no seu corpo. Não pode deixar a febre escapulir, porque senão dá convulsão, então tem que tratar a febre. Mas tratou a febre, meu irmão, vá tratar de fazer uns exames, porque tem que descobrir qual é o agente patológico, qual é o patógeno, qual é o elemento infeccioso que está aí dentro do corpo. Mal comparando, o real é isso. Nós debelamos a febre para preparar o doente para fazer os exames e a cirurgia, que era o redesenho do novo modelo nacional de desenvolvimento, que resolvesse esta equação, né, de colapso do financiamento e de problema tecnológico, sem se falar em outro conjunto de problemas que foram surgindo. Resultado, sucesso total. Conseguimos debelar a inflação de uma forma quase miraculosa. E o povo brasileiro imediatamente recebeu uma consistente transferência de renda, que saía dos seus salários por dia, por hora, por mês, uma inflação que chegou a 84% no mês, e aquilo virou renda. Resultado, o povo fica feliz da vida e tende a gratificar o político que parece ter lhe dado este milagre. Vamos anotar isso, porque é um problema contemporâneo do Brasil. De novo, não é questão da história só, é uma questão de como é que nós estamos sustentando que o Brasil precisa entender o seu problema. Pois bem, foi ao consumo explosivamente o povo brasileiro com o fim do real. E o Brasil, que não tinha modelo de produção, decrescia a sua capacidade de produzir e o consumo explode pelo fim da inflação. Resultado, inauguramos um problema estrutural, que é crescer com base na importação. E aí, vejam bem, 100% de vocês provavelmente têm um celular, um smartphone, 100% importados. O Brasil, 80% dos remédios da farmácia da esquina, importados. 80% do valor de um carro produzido aqui em Betim ou em São Paulo, a mecatrônica, a parte rica do carro, importados. O trigo do nosso pão, da nossa pizza e do macarrão do domingo, importados. 60% do óleo diesel, veja que loucura, o Brasil adotou a política de exportar petróleo bruto barato, de uns 15 anos para cá, e importar óleo diesel e gasolina do estrangeiro. 60% importados. Resultado, explode o consumo, a produção não acompanha, porque o modelo está colapsado, e você apresenta um buraco na conta do país com o estrangeiro, até o limite em que o país quebra. E aí alguém pergunta, mas como o país quebra? Um país é uma instituição permanente, ele não fecha, ele não vai embora, ele não é como um comércio que baixa a porta e bota uma placa lá. Um país, ele quebra, tem vários sintomas, mas o mais eloquente, que mexe com o povo todo, é que o país, ao quebrar, desvaloriza profundamente o valor da sua moeda em comparação com a moeda de troca internacional, que é o dólar. E aqui cabe um parêntesezinho, a gente não compra dólar, mas a gente precisa ajudar o povo a entender que o dólar
é um preço relativo que mexe com todos os outros preços da nossa vida normal. A gente não compra dólar, tem o erro repetido para ver se consigo, pela repetição, conseguir que o povão entenda, mas a gente come pão. Pão é trigo e trigo é dólar, porque o Brasil não produz trigo com suficiência. A gente não produz dólar, mas a gente toma remédio. E aí o remédio é importado, a gente tem que pagar com dólar. A gente não come, mas anda de celular, usa informática, etc, etc. Resultado, se eu precisava de R$1 para comprar $1 de trigo, e de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão e do macarrão e da pizza sobe. E eu empobreço sem entender o que aconteceu, porque ninguém me ensinou que câmbio é um assunto que deve ser popular. E eu estou tentando que as pessoas entendam isso. Resultado, Fernando Henrique quebra o Brasil. E aí agora nós estamos chegando na contemporaneidade para eu terminar a minha primeira provocação. Como é que quebra o Brasil? Estou passando da hora, não? Eu me apaixonei pelo auditório, isso é um perigo. Está todo mundo atento, eu mexo assim, as pessoas acompanham, é muito bom. Muito obrigado a vocês. Um velho professor adora isso. Um velho professor ama isso. Voto fica para outra hora, né? Só quem é professor sabe o valor de você estar falando coisa chata desse jeito, todo mundo ligado, todo mundo atento, não dá para ouvir um ronco, nada, né? Impressionante. Está lá atrás, eu vi, ele estava dormindo lá, eu botei a negada para rir para ele acordar. Não é verdade, estou brincando mesmo. Então repare, como é que quebra o país? Desvaloriza o câmbio. Quando o Fernando Henrique se reelege, o câmbio sai de 1 por 1 para 4 por 1. Resultado, na prática o povão sente, assim que acaba a eleição, que perdeu quase 70% da capacidade de comprar. E aquele amor despolitizado vira ódio despolitizado. Aí veja a nossa tragédia contemporânea. Eu me odeio quando eu chego nessa parte da minha reflexão. Aí o PT cria um movimento Fora FHC e o Lula, meu amigo, assina uma petição de impeachment do Fernando Henrique e vai a Brasília entregar na mão do então presidente da Câmara, Michel Temer. Vocês acreditam? Parece piada, não parece não? Parece piada, é uma tragédia brasileira. Que braço direito na data do Fernando Henrique pega o pedido de impeachment e joga na lata do lixo. E eu dizia, Lula, meu irmão, não faça isso. O remédio para governo ruim não é interromper o mandato. Vamos pressionar, vamos aguardar a nossa hora. Porque da hora que a gente fizer um negócio, isso tudo escrito, tá? Não é negócio de profecia de obra feita, não. Tudo tem artigo na Folha de São Paulo, nas revistas, eu escrevendo. E então, não faça isso, amanhã um de nós vai para o poder, eles vão fazer a mesma coisa. Bom, passa o tempo. E dá-se então, porque quebrou o Brasil, dá-se ambiente para o Lula ganhar a eleição. O Lula, quando toma posse, preste atenção nesse número, porque este é o desafio contemporâneo do Brasil. O Lula, quando toma posse, a taxa de câmbio, que hoje está em 3,20, em números redondos, 3,20 é a taxa de câmbio hoje, se a gente atualizasse, o Lula tomou posse no Brasil com a taxa de câmbio a R$ 9,20. Olha como é impressionante. Porque o Fernando Henrique quebrou explosivamente o Brasil, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20 no dia que o Lula tomou posse. Eu estava lá, ministro da Integração Nacional. 8 anos depois, o Lula entrega para Dilma a taxa de câmbio, a valor de hoje, constante, R$ 1,75. Então, quando o real desvaloriza, a gente empobrece. Porque eu precisava de R$ 1 para comprar $1 de trigo, passa a precisar de 4 para comprar o mesmo dólar de trigo, então o preço do pão sobe e eu não acompanho. O inverso é verdade. Quando eu tenho um câmbio a 9,20 e 8 anos depois o câmbio está a 1,75, na prática o Lula multiplicou por 4 a capacidade de consumo do nosso povo. Compreende por que muita gente idolatra o Lula? É porque tem razão para fazer isso. Pouco importa se a gente gosta ou não, o fato é que quando o Lula toma posse, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20 e quando ele entrega para Dilma estava a R$ 1,75. Então a população aumentou 4 vezes, na prática, a capacidade de consumir, que eu precisava de R$ 9,20 para comprar $1 de pão, e eu agora preciso de R$ 1,75 para comprar $1 de pão. Eu precisava de R$ 9,20 para comprar $1 de Tilenol, agora eu preciso só de R$ 1,75, 8 anos depois. E aí a pergunta é, por que o Brasil não quebrou? E a gente precisa entender, não quebrou porque isto aí não é um projeto de desenvolvimento, não houve uma resposta para o colapso do velho modelo. Foi uma expansão de novo do consumo
E a população, ao ficar feliz porque expandiu o consumo, gratifica o governante que lhe promoveu isso de forma despolitizada e tende a aplaudi-lo inconscientemente. O Brasil explode o consumo, não equaciona a estrutura do desenvolvimento e da produção. Como eu lhes mostrei no começo da conversa, nós tínhamos 30% do PIB industrial e caímos para 11%. Resultado, aquele buraco na conta do país de importar é o que vai suportar a explosão de consumo. Então explode o consumo e explode a importação. Por que o país não quebra, como quebrou lá atrás com o Fernando Henrique, e vem quebrar com a Dilma igualzinho ao Fernando Henrique? Porque a China, no caminho oposto ao do Brasil, sai do nada e vira a segunda economia do planeta Terra. E ao crescer a taxas formidáveis de 15%, 16%, 17%, a China importa volumosíssimas quantidades das produções tradicionais do Brasil, fazendo com que os preços dos nossos produtos tradicionais, minério de ferro de Minas Gerais, petróleo, soja, milho, carne in natura, explodissem de valor. Olha aqui o número. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando o golpe de Estado derruba uma presidente honrada como a Dilma, a tonelada de minério de ferro estava sendo vendida a 38. Quando a Dilma toma posse, o Brasil estava vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril por $30. Resultado, na prática, durante o governo Lula, o desequilíbrio apareceu, monstruoso, mas a conta foi fechada por preços artificialmente altos dos produtos tradicionais brasileiros. Nós mascaramos a conta e adiamos para o futuro o problema. Quando a Dilma assume, a crise de 2008 repercute na China e a China cai dos 14%, 15%, 16% de crescimento ao ano para 5%. Resultado, sai do mercado comprador e os preços despencam todos. Aí o Brasil tem uma fratura exposta. Quando o Brasil cresceu 2% ao ano, a última vez foi em 2013, apresentou-se um buraco de $124 bilhões e nós não tínhamos os dólares mais para pagar porque nossos produtos tradicionais despencaram de preço. Resultado, o país quebra. E quebra como? Passa a reeleição, a Dilma desvaloriza o real em 50%, sai de 1,75 para 4%, a população que estava acostumada com o Lula, 8 anos, só melhorando de vida, de repente, perde metade do poder de compra e fica com ódio. Aí o outro lado faz o quê? Cria um movimento fora Dilma e cria o processo de impeachment. Só que dessa vez, cai na mão do Eduardo Cunha, um marginal da quadrilha, do marginal-chefe, que é o Michel Temer. E aí está aí o país. Acreditem, não há nenhum exagero no que eu estou lhes dizendo, nem falta de educação ou polidez. Eu conheço essa gente muito de perto. E é inacreditável que o Brasil tenha deixado um homem como Michel Temer chegar à vice-presidência da República e um homem como o senhor Eduardo Cunha, que é um marginal que está preso hoje. Quando eu dizia isso, o Cid, meu irmão, apontou o dedo, porque a gente sabia quem ele era, fomos mal compreendidos. Hoje ele está na cadeia e o Brasil passando por esse tormento. Então nós chegamos ao tempo presente. O tempo presente, se esse diagnóstico for correto, apresenta os seguintes desafios. De tanto adiar o desenho de um novo projeto nacional de desenvolvimento, o Brasil hoje está proibido de crescer por 3 fatores. O primeiro fator, explodiu ineditamente o endividamento das pessoas e das empresas. Dei o número das pessoas, das famílias, 60 milhões de pessoas com nome no Serasa e no SPC. As empresas estão devendo 2 trilhões de reais, 600 bilhões de reais dos quais estão consignados na contabilidade dos bancos como crédito de recuperação duvidosa. E o Brasil, entre todas as grandes imprudências que cometeu ao longo desses últimos anos, permitiu a mais brutal concentração bancária do mundo. De maneira que hoje nós temos 5 bancos controlando 83% das transações do mercado financeiro. Banco do Brasil e Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander. Isto aí, por exemplo, fez com que eles, na hora que a economia está indo para o vinagre, ganhassem 36 bilhões de reais de tarifa. E faz com que, com a menor Selic, que é o juro que o governo paga, dos últimos anos, eles estejam com a taxa de juros na ponta a 41%, que é a maior disparada do mundo sem rival. Por quê? Porque quem quiser morre na mão deles, porque deixou-se sem competição. Na época que eu fui ministro da Fazenda, o Ceará tinha 5 bancos, Minas tinha 12 bancos, lembra? 12 bancos, Banco da Lavoura, Banco não sei de quê, Banco Real, sumiu tudo, concentraram todos
Minas, acho que hoje não tem mais nenhum. Nenhum banco. Não. O Estado privado, inclusive. Não tem mais nenhum. São 5 bancos. Como? BDMG é um banco de desenvolvimento, não vale, né? BMG. BMG, é verdade. É aquele que a dona está presa? É verdade. Mas é uma titicazinha desse tamanho comparado com o volume. 83% está concentrado em 5 bancos. Hã? Como? Intermédio. Esse é novo, eu não conhecia. E o fato é o seguinte, são muito pequenininhos, todos. 83% estão concentrados e isso explica esse problema. E aí a segunda questão, colapso fiscal, porque todo esse desequilíbrio vira dívida pública. E a dívida pública brasileira está arredondando em 4 trilhões de reais. Desses, 26%, ou seja, 1 trilhão 184 bilhões de reais, vence em 4 dias. Estão preparando para fazer um ataque especulativo contra o real, entre a eleição e a posse, ou no primeiro momento que parecer que algum de nós da oposição vai ganhar a eleição. Está escrito, está tudo anotado, a turma está gravando, porque vão botar a culpa no fulano, no beltrano, mas eles estão prontos para fazer isso, como já fizeram nas vezes todas que eu tentei demonstrar para si. E por terceiro, o país tem que equacionar essa estratégia de dependência de importados. Por isso que eu demoro no diagnóstico, porque fica óbvio. E o Brasil, ao contrário da média do mundo, tem 5 complexos industriais, para dar exemplo sem excluir nenhum, onde nós podemos fazer uma reversão espetacular dessa tendência de desequilíbrio. Primeiro, como eu já falei, petróleo e gás e bioenergia. A pergunta simples, qual é o sentido de um país que tem autossuficiência em petróleo sobrando como o nosso, vender petróleo bruto barato e importar derivados, abrindo mão de uma indústria 4.0 que emprega milhões de pessoas, que rende muito recurso para a nação, etc. Segundo, complexo industrial da saúde. O ano passado, o governo federal brasileiro, gerando emprego na China, na Europa e nos Estados Unidos, importou 17 bilhões de dólares do aparato industrial da saúde. Prótese, cama de hospital, remédio, fármaco, químico, meio de diagnóstico médico, que eu já mencionei ao longo da palestra. Terceiro, a agropecuária mais competitiva do mundo exporta hoje 40% dos seus custos de produção. Ou seja, toda a defensiva agrícola, todos os implementos, tudo isso o Brasil está importando do estrangeiro. Quarto, complexo industrial da defesa. 20 bilhões de dólares é o mercado potencial, só do KC-390 que a Força Aérea desenvolveu junto com a Embraer. E na hora que a Embraer desenvolveu, ficou pronto esse prodígio, estes, canalhas, estão vendendo, entregando a Embraer para a Boeing. Eu quero anunciar aqui, solenemente, que se eu um dia for presidente do Brasil, esse negócio será desfeito, como toda a entrega do petróleo, não por patriotagem. E nós devemos exigir isso de todos os possíveis candidatos, por essa questão simples. O Brasil tem uma dependência do estrangeiro que nós não podemos mais suportar se nós não invertermos a lógica de produzir algum protagonismo global. E, por fim, a construção civil. Aqui não é para efeito externo, mas para efeito de imediatamente começar a responder, sem nenhum insumo importado, que a construção civil não precisa, ao drama do emprego, especialmente começando pelo emprego das pessoas mais pobres, com mais dificuldade de qualificação. Eu queria terminar dizendo, aqui está o desenho, eu canso mais as pessoas no diagnóstico, porque é onde é um brutal dissenso. Se esse diagnóstico for correto, se esses números forem corretos, o debate precisa caminhar para responder a isso. E se nós conseguirmos isso, o Brasil vira esse jogo, eu não tenho disso a menor dúvida. Muito obrigado pela sua atenção. Então, assim, em poucos minutos, tivemos um resumo do último século no Brasil. Fantástico. É uma aula que pouquíssimos têm a oportunidade de ter. Muito obrigado, Ciro. É primordial entendermos, né, de onde surgiu, inclusive, os nossos sentimentos de afastamento aos nossos próximos e até parentes, né, com o nosso ódio e o nosso amor despolitizado. Gostei muito dessa expressão e, infelizmente, elas fazem parte do nosso cotidiano. Isso aí, infelizmente. Bem, quero fazer a primeira provocação
dita especificamente do lugar onde falamos, né, que é a de servidor público, em um movimento sindical, e que passa, inclusive, por essa questão do amor e do ódio despolitizado. Nós somos muito afetados diretamente. Nós somos mais de 2 milhões de servidores públicos nesse país, grande parte relacionado ao governo executivo, e que somos vistos como os novos marajás, os novos portadores dos benefícios indesejados ou desnecessários, ou benefícios que prejudicam o nosso país. Bem, pelo que eu entendi, o Ciro não pontuou esse como o principal problema do nosso país, né? Mas, de qualquer forma, é importante, e a gente tem ouvido pouco sobre esse papel do servidor público e esse papel do movimento sindical, dos movimentos de base, na discussão, principalmente que a gente entende de centro-esquerda. A gente entende que essa discussão nunca vai passar pela direita, mas qual que é o nosso papel e a nossa contribuição, que eu espero que não seja pagando mais impostos e demorando mais para aposentar, qual que é a nossa contribuição nesse processo de um novo país, de uma revisão de estrutura, dessa infraestrutura que foi aí desconstruída ou nunca foi construída nesse último século? Não é bem verdade que não foi construída. O nacional-desenvolvimentismo só foi essa experiência brilhante porque, em par e passo com esse modelo, foi criada uma administração pública absolutamente eficiente. Volto a dizer, eu tenho 60 anos, não me sinto nem remotamente velho, e eu adulto já, sei lá, 18, 20 anos, a nossa referência de excelência era o servidor público federal, e como tal pelo povo percebido. Então esse processo de degradação remonta muito recentemente, e ele não deve assustar vocês, senão prepará-los para outras práticas, outros valores e outra ambiência para a luta. Por quê? Porque o neoliberalismo é uma perversão ideológica que foi vendido como ciência boa para o mundo, na esteira de algumas coisas que são muito compreensíveis. Por exemplo, por que nasce o neoliberalismo ao redor de Margaret Thatcher, ali nos anos 80, na Inglaterra? Porque a Inglaterra, colonial, imperial, né, tinha uma competição impune no mundo e ela conseguia, junto com a Europa, mas estou falando um exemplo prático da Margaret Thatcher, que é onde se sistematiza a ideia neoliberal, ela se afirmava, dava para o povo, em contraposição ao avanço ou à propaganda comunista, marxista-leninista, ela dava, pelo caminho social-democrata, o que eles chamam de welfare state, o estado de bem-estar, que é uma espécie de sincretismo entre a preservação da iniciativa privada nos fatores de produção, mas um Estado muito rico, muito poderoso, financiando de forma universal avanços absolutamente populares de massa. Saúde pública perfeita para todo mundo, educação pública perfeita para todo mundo, subsídio de massa a sistemas de transporte coletivo que fazem com que o trabalhador gaste só meia hora voltando e indo para o trabalho, quando no Brasil nós já estamos gastando 4 horas, um terceiro turno de trabalho. E isso era impunemente, por assim dizer, possível, porque não havia competição ante os indicadores de produtividade, de sofisticação tecnológica, de escala, que a Inglaterra, mas a mesma coisa a América do Norte, a mesma coisa o conjunto da Europa, especialmente a Europa do meio ali, Alemanha, França e Itália. Com a emergência da Ásia, a Ásia vem replicando o keynesianismo, é o Estado, etc, etc, mas é um Estado, todos são regimes autoritários, não há noção de liberdade como o Ocidente a compreende na China, por exemplo, não há. E as pessoas então estão dispostas a trabalhar 12 horas por dia e a poupar muito e a não ter férias para acumular. Resultado, começam a emergir um produto industrial que vem competir em terceiros mercados no primeiro momento e no mercado europeu e britânico no segundo momento, desonerado da cunha fiscal que financiava o welfare state, o estado de bem-estar social europeu. Então, se eu fosse um lord inglês, eu digo sempre nos debates por aí afora, eu não teria dificuldade de entender. E aí, para que isso acontecesse, foi montado o chamado Consenso de Washington, e há toda uma lógica
para que você possa desmontar o Estado e reduzi-lo a uma dimensão mínima, desentranhá-lo do domínio econômico, você precisa desmoralizar os agentes do Estado, a saber, os políticos, por primeiro, né? Virou isso que a gente sabe hoje. A população, felizmente, a população ainda separa o fulano, o beltrano, para depositar confiança. Mas o sindicato e cocô de galinha é mais ou menos a mesma coisa, sendo que cocô de galinha serve para adubo e político para nada, no imaginário médio da população brasileira e mundial. E em seguida, servidor público. E aí qual é o problema? Nós apanhamos o servidor público no hipersindicalismo ultracorporativista, isso é um desenho brasileiro, que vocês precisam superar. O sindicalismo europeu apanhou muito, mas aprendeu. Então o sindicalismo europeu tem as bandeiras da tarefa dele, né, da condição de trabalho, de salário, mas o sindicato europeu faz tempo participa do grande debate, que é o que vocês estão fazendo aqui. Participa do grande debate, porque não adianta nada você pedir aumento de salário descomprometido com a equação fiscal do país. E o cara te mete na testa, é o mau exemplo. E não adianta nada você proteger o mau exemplo por solidariedade corporativa. Você se desmoraliza, você não consegue proteger o mau exemplo. Você se desmoraliza e desmoraliza a categoria por defender o indefensável que há no Brasil. Mas acredite, meu companheiro, nada do que é por médio do servidor público brasileiro é problema. E não é definitivamente este o problema fiscal brasileiro. Eu tenho esses debates, inclusive aqui no Brasil, é um debate muito amesquinhado, mas por aí nas universidades, eu tive agora em MIT e Harvard, as pessoas estão interessadas cientificamente em descobrir. Então eu pego números, como eu tentei fazer hoje aqui. Então vamos lá, o Brasil tem muito funcionário público, é grande demais. Então vamos, ok, vou aceitar para argumentar, vamos localizar para poder consertar. É um vexame, porque todo mundo para aí. Esses bocoió aí, Bolsonaro, não sei o que e tal, esses não dão nem para começar. Esse ainda se reveste de características de boçalidade que a gente precisa denunciar. Mas enfim, aí tem o Amoedo, que apareceu agora e tal, eu não devia nem mencionar, mas apareceu e tal, o Estado. Então vamos lá, meu patrão, vamos junto, eu estou de acordo, vamos lá. O Brasil tem mais educação ou menos educação do que precisa? É simples, a Colômbia dá matrícula aos garotos de 18 a 25 anos, 42%, o Brasil dá 21%. O Brasil tem, pelos padrões da Organização Mundial de Saúde, mais ou menos médico por habitante do que é necessário. Flagrante, pergunta para o povo. Pergunta para o povo, vai ver as filas das emergências, vai ver a quantidade de milhões de cirurgias eletivas represadas, porque não se dá vazão de fazer cirurgias eletivas no Brasil. O Brasil tem, pelos padrões da OCDE, mais ou menos gasto com defesa do que os padrões de países semelhantes a nós, com proporção do PIB. Muito menos. No fim, você vai encontrar uma perversão, para não dizer duas, eu vou forçar um pouco a mão. Primeira perversão, figurem aqui, eu estou fazendo isso, o orçamento da União, que é onde a gente acha o dinheiro. O resto é conversa mole e manipulação. Onde é que gastaram o dinheiro? De cada R$100 que o Brasil recolheu ano passado, orçamento executado. Portanto, não dá mais para mexer e nem dá para eu dizer coisa que não seja verdade. Pois bem, de cada R$100 que o Brasil arrecadou ano passado, R$51,70 foram despesas financeiras. Juro para banco e rolagem de dívida. Olha o Estado grande onde é que ele é. 29%, para falar na segunda questão, Previdência Social. Só que na Previdência Social, 29%, 2% levam um terço de tudo. Quem são? Os políticos, os juízes, os procuradores e algumas corporações do serviço público. Cadê a reforma para propor alguma coisa nessa área? Vedado. Porque a Constituição, escrita por eles também, nós, né, diz lá que é irretroativa a lei que fira direitos adquiridos. Eu, Ciro Gomes, só estou contando isso agora, porque senão seria elogio em boca própria, que é vitupério, né? Eu, Ciro Gomes, aos 36 anos de idade, implementei o direito a 3 pensões vitalícias, que me dariam hoje R$86 mil de vencimento. Porque precocemente fui deputado, prefeito e governador. É evidente que eu estou contando isso, nunca aceitei receber, para ter moral, para denunciar essas coisas aí. Isto é que é o problema. Aí 21%, onde vocês estão, saúde, educação, segurança pública, estrada, porto, aeroporto, cultura, ciência, tecnologia e tudo o mais. 21%. E vocês não viram nada ainda.
Porque o ano de 18 já vai ser crítico, mas o de 19 vai colapsar o orçamento. Por quê? Porque eles inventaram uma PEC 95 em cima de valores corretos, que é parcimônia. O povo brasileiro tem uma noção clara de parcimônia, de austeridade, de não gastar mais do que pode. Eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Nenhum, prefeito, governador, ministro da Fazenda, não tenho nenhum. Então o valor eu também cultivo. Agora o que é que eles fizeram? Meteram uma PEC 95, congelando por 20 anos esses 21% do orçamento. Deixaram 51,7% que é despesa financeira livre, 29% que é despesa previdenciária, inclusive e especialmente os privilégios, intocado, e vão arrochar por 20 anos. O que quer dizer que não é o investimento da Universidade Federal de Ouro Preto, que já está comprometido em 18, é o custeio. Simplesmente vocês vão aqui, simplesmente não receber, no limite. O que nos põe a necessidade de pôr em debate a revogação por simples disso. Isso não vai ser fácil, porque isto aqui é para proteger a dinheirama para os banqueiros, que afinal de contas são aqueles que dão as cartas no nosso país. Essa é a grande questão. Mas, para não dizer que não falei de espinhos, o sindicalismo brasileiro está desafiado a duas coisas. Primeiro, não pode ser veículo de propaganda de partido. Tem que ser o oposto. Tem que fazer os partidos todos entenderem a agenda dos trabalhadores, porque, como nós redemocratizamos o Brasil ontem, nós acabamos aparelhando toda a estrutura da sociedade civil brasileira. De maneira que na hora que a gente precisa da sociedade civil, a gente não conta mais, porque o sindicalismo não virou mais senão veio de transmissão do interesse e da propaganda dos partidos frente à sua base. Hoje, por exemplo, o sindicalismo do ABC não entra mais nas fábricas. E o servidor público tem que prestar atenção nisso. Segundo, é preciso dominar o ecossistema onde a luta está se ferindo. É preciso entrar no debate sobre macroeconomia, receita pública, despesa pública, proporção da receita com a despesa que dá para funcionar e o que não dá, e em qualquer circunstância satanizar junto com o povo o privilégio. É evidente que para um povo ferrado como nosso povo está, 37 milhões e 700 mil na informalidade, 13 milhões e 100 mil desempregados, você pode dizer perfeitamente que um salário de R$2.000 por mês é um privilégio. Mas cabe ao sindicato mostrar que não. Não é? Que o privilégio é que no Brasil há uma casta de pessoas em que 5 delas têm as posses de 100 milhões de nacionais. E nós não queremos satanizar essas 5, nem as 10, nem as 1.000. Apenas queremos que eles paguem os impostos de forma progressiva que não estão pagando. Antes de eu passar para as outras perguntas, você já tangenciou, mas eu queria só aprofundar um pouquinho na questão da educação, porque nessa visão neoliberal, principalmente dos últimos anos, o Brasil tem fortalecido o investimento ou o deslocamento dos recursos federais para financiamento do ensino particular, né? Com os programas de financiamento, mas a questão não é só essa, porque numa visão sistêmica, essa relação com a educação básica, né, com o fundamental, com o ensino médio, esse processo ele não se dá porque a gente tem 3 instâncias envolvidas. Então a gente tem 5.300 prefeitos, né, mas todos os governos de estado, cada um puxando para o seu lado e não querendo dialogar com o sistema de educação de forma sistêmica. Isso causa um baque, um embate que muitas vezes vai esbarrar na universidade pela dificuldade de preparação. Como resolver esse imbróglio no qual essa discussão política, gostei muito da expressão, e é bom a gente retomar, desse amor e ódio despolitizados, né, interferem tanto nessas decisões de instâncias que vão atrapalhar a progressão da sociedade como um todo, principalmente o acesso da população, como você mesmo reiterou bem, né, pobre, de periferia, em sua grande maioria negra, e as nossas mulheres, que ainda têm pouco acesso às universidades. Veja, por qualquer ângulo que se queira olhar a questão brasileira, nós vamos sentir apenas e tão somente especializações daquilo que eu tentei falar a noite inteira, hoje cansando vocês, é uma falta de projeto nacional. Porque nenhuma pequena bodega, nenhuma pequena venda
hoje se administra sem um planozinho de curto, médio e longo prazo, o camarada saber como é que essa estrutura de custo se forma, como é que está o fluxo de venda, como é que está o estoque, quanto é que é o juro e tal. Hoje não se faz mais. Só esse imenso país, complexo país, maravilhoso país, dificílimo país, navega absolutamente a esmo, reagindo tópica e emergencialmente a dramas cada vez mais pitorescos, para não dizer trágicos, como são alguns desses. A intervenção federal no Rio de Janeiro. Claro que eu tenho sensibilidade para saber o que o povo queria. O povo estava pedindo. Eu tomei nota aí, Lula livre. Eu sou a favor dessa parte aí também. Levanta para o pessoal. Valeu, obrigado. Então, repare bem. Nós precisamos pôr em debate um projeto nacional de desenvolvimento que afirme objetivos nacionais. Então haverá um grande objetivo, se depender da minha influência, que é superar a miséria e a desigualdade e estabelecer prazo, meta, avaliação, controle, supervisão, quem faz o quê pelo caminho da lei do menor esforço. E as especializações disso vão claramente para alguns setores. Um óbvio, eloquente, chocante, e é impressionante como a gente adia, é a educação. E a educação tem duas tarefas também igualmente flagrantes. Uma, muito mais difícil, mas não é adiável mais, é a mudança revolucionária do paradigma pedagógico. Deixa eu ver se eu explico aqui. Hoje, nós ainda estamos, salvo muitas ilhas de exceção que há, maravilhosas acontecendo, graças à anarquia criativa, fecunda da sociedade brasileira, nós temos muita coisa boa acontecendo por aí afora, eu tomo nota dessas coisas e tal, consigo referir algumas delas, e estou atrás, caçando, porque isso prova que é possível. Mas, por média, o Brasil está ainda produzindo, na universidade, no ensino médio, especialmente a tragédia, então, no ensino médio é quase genocida, um paradigma pedagógico que preparava o profissional fordista da primeira metade do século XX. Basicamente, um ensino enciclopédico, raso, pouco crítico, completamente avesso à inovação, em que nós estressamos o aluno a reter passivamente informações e ele é superficial em quase tudo, e a ideia de que ele vai adquirir profundidade fica adiada por uma hiperespecialização que ele vai adquirir no pós-doutorado, ou sei lá quando isso vai acontecer. E aí a tragédia prática é a seguinte: o Brasil é o 13º país do mundo em produção de ciência, apurado aqui como publicação de papers, e é o 76º país em registro de patente. Ou seja, temos aqui um gravíssimo hiato que demonstra o que eu estou querendo dizer. E o paradigma pedagógico moderno pede outro profissional. Pede um profissional que seja capaz de associar informações que existem e estão universalizadas pelo Google, para falar aqui uma coisa, pelo acesso a supercomputadores em nível universitário, etc, etc. Porém, associando duas informações que existem, inovar, criar uma informação nova. E isto prepara o empreendedor habilitado para o trabalho em equipe, habilitado para trabalhar criticamente ao ecossistema onde seu universo de trabalho está acontecendo e tal. Isso exige uma reciclagem, um retreinamento de todo o magistério, de todos os níveis do Brasil. Isso não precisa ser feito autoritariamente, não precisa nem pode ser feito de cima para baixo. Isso tem que ser feito com grande respeito ao estágio de evolução que nós temos, mas é preciso começar. E nós no Ceará nos surpreendemos quando a gente começa achando que vai colher frutos dali 20 anos. Em 8, 10 anos nós estamos colhendo frutos absolutamente excepcionais. Hoje, pelo IDEB, vocês podem acessar aí no Google, o Ministério da Educação, 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão no Ceará, um dos estados mais pobres do país. O melhor IDEB do Brasil vem da minha cidade, chamada Sobral, que é uma cidade parecida com as cidades mineiras do Vale do Jequitinhonha, porque é encravada do semiárido, paupérrimo e tal. E nós conseguimos isso de forma absolutamente miraculosa, e o milagre aqui é produzido pelos professores. Nós fizemos a agenda convencional de recuperar prédio, melhorar salário, enfim, autonomizar financeiramente as escolas. O efeito pedagógico foi quase nenhum. Mas nós começamos a colocar isso que eu estou falando aqui em prática, e explodiu a dinâmica de emulação positiva com a escola
A melhor escola no ranking do IDEB adota a pior, todo ano. E as melhores práticas estão sendo manualizadas e tal, e hoje nós estamos sendo estudados nas universidades do mundo. E estamos introduzindo mecanismos de avaliação internacional. Então eu tenho muita comoção de que, por mais fôlego que exija, isso é praticável também no Brasil. A segunda tarefa não é fácil, mas também precisa ser feita, e nós precisamos revogar a PEC 95. Por quê? Porque o Brasil criou ali pelos anos 80, 90, um Fundeb, resumindo aqui a história. Qual era a ideia? A ideia era universalizar o ensino básico. Nós conseguimos. Então, quando nós nos ordenamos por uma ideia, qualquer que seja, o Brasil conseguiu, universalizou em 10 anos o ensino básico. O que acontece? A demografia mudou e hoje nós estamos com dois problemas. Vaga ociosa no ensino básico, o que exige uma reconversão de parte desse ensino básico e ensino médio, e uma brutal demanda por ensino médio que não tem. E os municípios não têm, e os estados não têm, porque 17 estados brasileiros estão quebrados. Minas Gerais é um exemplo sofrido e doído do que eu estou falando, mas Rio Grande do Sul está assim, Minas Gerais, Rio de Janeiro está assim, Rio Grande do Norte está assim, e por aí 17 estados brasileiros estão ilíquidos. Portanto, é preciso, penso eu, criar um Fundem, pensando alto aqui, um Fundo de Desenvolvimento do Ensino Médio. E descobriram-se entre mentes que as volições cognitivas, as primeiras sinapses, o momento mais crítico de uma criança desenvolver a sua potencialidade cerebral está na primeira infância, o que põe inadiável uma demanda grave e urgente por ensino infantil. E aí você tem que acudir os municípios que também estão com a língua de fora, sem dinheiro para fazer. São essas duas grandes tarefas que o projeto de educação tem que mexer. Grandes mesmo. Eu vou fazer em bloco algumas perguntas que são mais da área econômica, algumas questões já tangenciadas por você, mas vamos tentar, né, dinamizar da melhor forma e fazer o máximo possível. Débora Queiroz fez o questionamento considerando as dificuldades e violências estruturantes enfrentadas pelas mulheres, 52% da nossa população. Quais os projetos o senhor apresenta no que tange o mercado de trabalho e a autonomia econômica? Na mesma linha, o Alexandre, reforma tributária é necessária, como aprovar? O senhor pretende taxar as grandes fortunas e heranças? Também na área econômica, o Chico Diniz, posição sobre a majoração dos royalties do minério em Minas Gerais. Esse nos afeta diretamente, Ouro Preto e Mariana, aqui. A gente sabe muito bem da diferença. E a Flávia Monteiro, qual o planejamento da diminuição da dívida pública para que sobre os recursos para investimentos, para que sobre mais recursos para investimentos? Você considera ser necessário realizar uma auditoria da dívida pública? O extraordinário que eu estou me animando no Brasil é a qualidade dos auditórios. Tem uma certa Brasília aí que pensa que o povo é besta e o nosso povo está ligado, é uma coisa impressionante. Veja, eu a rigor deveria dizer com muita humildade de que esses problemas exigem um grande debate, exigem muita sofisticação, exigem muita convergência, muita participação, mas eu, assim, especialmente como acadêmico, eu tenho uns palpites para dar nisso aí. Como presidente da República eventual, quero muito ser, eu vou nesses assuntos me situar como uma espécie de magistrado, para que eu possa atenuar a lógica de impasse entre um presidente reformista e um Congresso reativo, que não é reativo também porque é picareta. Essa conjuntura aí é muito picareta, a maioria, de fato, é uma tragédia. Mas o problema do Brasil é que nós, o povo brasileiro, 3 meses depois da eleição, não lembramos o nome do deputado federal em quem votamos. E aí o que acontece? Constituída a representação, o laço representante-representado se dissolve muito precocemente, porque nós voltamos para casa, não temos a tradição anglo-saxã de acompanhar a nossa estrutura representativa, não escrevemos, não acompanhamos, não damos a menor bola para os discursos, para as posições que ele toma, por regra, e somos induzidos a replicar que política é tudo bandido, é tudo salafrário. Enquanto isto, 3 meses depois da eleição, os lobbies, grupos de pressão,
todos lúcidos, informados, sabem o que querem, sabem onde é que estão fazendo, têm autoridade porque financiaram campanhas, uma série de coisas, cercam o Congresso. Então essa lógica de impasse é um derivado do legado presidencialista à americana que nós copiamos sem sermos a América do Norte. Isto está resolvido, não tem mais jeito de resolver, porque já mandamos isso a um plebiscito e o povo brasileiro teima que essa é a melhor engenharia, o presidencialismo. Isto posto, democrata que sou, tenho me dado a trabalhar, a estudar como superar a lógica de impasse que deriva do seguinte fato: um órgão, que é o legislativo, tem um monopólio do desenho institucional do país. Ele é que diz como é que a leis são, como é que a Constituição é, mas esse órgão que tem o monopólio do desenho institucional não tem a menor responsabilidade com esse desenho institucional. Então a tentação do Congresso é diminuir imposto e aumentar a despesa. Eu estava lá na legislatura que revogou a CPMF, tirando 70 bilhões de reais da saúde, e 8 dias úteis depois votou a regulamentação da emenda 29, que determinou 50 bilhões a mais de gasto com a saúde. E eles acharam que estavam fazendo muito boa coisa numa ocasião e na outra. Por quê? Porque os públicos trocam. Então o lobby da Fiesp foi lá, subornou deputados, etc., para tirar o imposto. E não é que o CPMF seja um imposto pesado, é porque a CPMF é o meio mais eficaz de combater a sonegação, que é mais ou menos metade do que nós podemos arrecadar, o que quer dizer que a carga tributária brasileira, teoricamente, poderia ser metade do que é se a gente arrecadasse toda a sonegação que hoje o Brasil vive. Ó, para vocês verem como a caricatura anima alguém que conhece a andorinha dorme de que é possível resolver. Mais fácil de falar do que de fazer. Temos logo humildade para dizer, mas assim, saber do caminho é possível. Então, como é que você atenua esta lógica de um órgão que tem o monopólio do desenho institucional, mas não tem nenhuma responsabilidade, e o outro órgão não tem o desenho institucional, mas tem a responsabilidade pela saúde da economia, pela regularidade dos serviços públicos? Eu tenho para mim que serão quatro providências estudando a experiência brasileira. Primeira, propor antes, evitar a tentação caudilesca latino-americana do deixa que eu chuto. Então, deixa que eu chuto é o seguinte: é o papai Ciro Gomes, é a mamãe Dilma, é o papai Lula, é o papai FHC, que vai, por nós, fazer as coisas. Isso daí não funciona, está demonstrado na tragédia de termos derrubado 2 presidentes de 4 que elegemos na redemocratização do país. Então é preciso propor antes para que a população vote no fulano ou na beltrana, mas nas suas ideias. Isso atenua muito o impasse do presidente reformista. Segundo, desde o Marechal Dutra, todos os presidentes brasileiros se elegeram com minoria no Congresso. Portanto, não é susto que isso vá acontecer de novo. Porém, 100% deles tiveram maiorias imperiais, poderes imperiais, nos 6 primeiros meses a um ano. Pelo conteúdo plebiscitário do presidencialismo, um presidente que chega, se ele souber o que quer, ele consegue tudo o que ele pede ao Congresso Nacional nos 6 primeiros meses a um ano. Então é preciso entender que é orgânico ao êxito a hora de propor. E essas são 6 meses. Tem que propor nos 6 primeiros meses. Terceiro, em toda a tragédia tem um lado bom. Hoje, a negociação de um redesenho do Pacto Federativo, que liberte os estados da falência que estão, que liberte os municípios da falência que estão, parece ser uma energia capaz de promover um grande entendimento brasileiro por um redesenho fiscal do país. Ou seja, eu troco com Minas Gerais uma gestão da dívida, um apoio para seu sistema previdenciário falimentar e uma condição de avais, etc, etc, se e somente se, e na proporção de Minas Gerais, com a sua força política, apoiar o desenho fiscal novo que saneia as contas do país, com as devidas negociações, etc, etc, que serão 6 meses. Portanto, negociar a reforma em ambiência ao redesenho do Pacto Federativo Nacional. E quarto, viver a democracia do século XXI, que o Brasil adia eternamente de viver por interdição de certas elites que adoram subornar os políticos para depois falar mal da corrupção. No Brasil, a corrupção é tão extensa que virou o discurso do corruptor o moralismo. É uma coisa muito engraçada ver a Globo reclamando de corrupção. É muito engraçado. Os bancos reclamando de corrupção. E eles não se acham não. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender. Eles não acham que, por exemplo, você entregar 52% do orçamento para banco seja corrupção.
Por quê? Porque aí inventa um negócio, um nomezão assim que dá para falar no salão e ninguém entender. Swap cambial. Olha que negócio bonito, né? Swap cambial. Quem é que vai achar que isso é toco? Propina, né? Levar algum, meter a mão, né? Bater carteira. Não, isso é coisa de pobre. Rico é swap cambial. No swap cambial, eu fiz um swap cambial, ganhei 111 bilhões de reais da dona Dilma na véspera da desvalorização do câmbio. Sabe o que é swap cambial? Até as pedras do caminho sabiam que o real se ia desvalorizar e eles apostaram que não ia. Aí o governo resolve dizer o seguinte: ok, eu te dou um swap cambial. Sabe o que é isso? Se desvalorizar, eu te pago com dinheiro público. Aí o cara aposta nas duas pontas. Aposta que vai desvalorizar e ganha, e a parte que ele perde de se valorizar, o governo paga com dinheiro que não tem para saúde, para educação, porque os funcionários públicos estão levando tudo, e tal, etc, etc. É esse o discurso. E assim, eles me odeiam é por isso. E aí não dá para dizer que eu sou ladrão, ficam dizendo que eu sou temperamental, que eu sou pavio curto. Injustiça, né? Injustiça é grande. Nem viu, ó. Enfim, eu sou indignado, mas o pavio eu administro. Então, mandar essas questões a plebiscito e referendo. Essa é a chave para a gente tirar o jogo dos gabinetes de Brasília, onde os presidentes, melhor intencionados que sejam, são induzidos a lotear o governo, a botar picareta para roubar você sendo presidente sem ser ladrão, sendo testa de ferro. Qualquer semelhança com o que tem acontecido no Brasil não é mera coincidência. Então nós precisamos trazer o povo direto para a jogada. Não deu em 6 meses de negociação, de entendimento, então vamos levar o impasse ao povo, para o povo resolver, através de plebiscitos e referendos autorizados devidamente pelo próprio Congresso Nacional. A diferença aqui é que uma reforma precisa de 3/5 de autorização para o plebiscito, precisa de maioria simples. Portanto, é possível o Brasil sair do impasse. E aí vem as perguntas. Dívida pública. Tomou uma centralidade e tem algumas coisas estranhas. A maior taxa Selic dos últimos anos foi 14,25% imposta pela Dilma. E o custo médio de carregação da dívida brasileira é 20%. Então tem uma coisa esquisita. Como é que o pior momento da taxa foi 14,5%, 14,25%, e o custo de carregação da dívida é 20%? Aí tem. Pode ser que seja juro sobre juro, pode ser que haja contratos como há fora da Selic, como essas tais operações compromissadas. Então nós temos que garantir que isso aqui vai ser dado a absoluta e radical transparência. Entretanto, com muita cautela, com muito cuidado, porque a brincadeira aqui esteriliza a poupança da sociedade. Portanto, é preciso garantir que não haverá aventura na gestão da dívida pública. Transparência sim, porém precisa ter muita cautela, negócio de valentão, aqui não funciona. E aí a tributação no Brasil. Você tem algumas questões que estão erradas em linha com o mundo. É por onde eu quero começar a discussão. Por exemplo, 2 países do mundo não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais. O Brasil e a Estônia. Com todo respeito aos irmãos da Estônia, é um pequeno país do leste europeu que não parece em nada com a estrutura brasileira. E é preciso, portanto, pôr em debate isso. Segundo, a tributação sobre heranças dos ricos, porque aqui a intriga vai ser que eu quero cobrar da classe média e do povão, etc. Mas a tributação sobre os ricos, a menor alíquota nos Estados Unidos é 29%. E a alíquota é de 45%. Na Europa é entre 32% e 50%. Aqui em Minas Gerais, difícil como está a situação, cobra-se 4%. O Ceará, que é o estado mais sólido financeiramente do Brasil, cobra 8%, que é o limite máximo de alíquota pela Constituição brasileira. É razoável o Brasil ficar fora da linha? E aí explicando, imposto sobre grandes fortunas faz bem ao fígado, porque a gente acha muito justo e próximo. Só que modernamente não existe mais grandes fortunas, porque elas estão todas na PJ, na pessoa jurídica, então não tem mais grande fortuna. O Antônio Hermílio de Moraes, que era o ricão do Brasil, criou uma holding, todas as posses dele, todo o patrimônio dele está na holding e ele já morreu. E aí ele recebe um prolabore, pelo qual ele paga 27,5% igual à classe média. E o mordomo, o helicóptero, a lancha, o iate, etc., são pagos como free benefits na conta da empresa. Isto você pode acabar e cobrar sobre o resultado da empresa, que é lucros e dividendos. Mas não existe mais grandes fortunas para você incidir a tributação, porque mudou a personalidade das grandes corporações mundiais e brasileiras. Esqueceu alguma? Com certeza. Da moça. Hã? Violência da mulher. Violência da mulher. Não, veja bem. A questão da violência no Brasil, ela tem
cor, é negra, e caboclo, e parda. Ela tem gênero, ela é mulher e gay, né? GLBT. E ela tem renda e endereço. Ela é pobre e da periferia. Portanto, se você quiser montar um sistema de segurança, esqueça que é aparato que resolve isso. O que vai resolver isso é inteligência, tecnologia. E hoje você tem 1 milhão de tecnologias que o Brasil passa ao largo de todas elas. Você tem, por exemplo, eu fui visitar na China, você tem hoje reconhecimento facial, você tem hoje nos Estados Unidos uma tecnologia que simplesmente triangulando com GPS localiza de onde partiu um tiro. Então nós estamos conversando aqui, papoca um tiro ali. Se esse som for audível, esse aparelho triangula e localiza exatamente de onde partiu a bala. Tudo isso, o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8.400 quilômetros de fronteira molhada. E nós imaginamos que vamos fazer o patrulhamento disso com pilotão de fronteira, como na primeira metade do século XX, quando você para se embrenhar na Amazônia tinha uma estrada e mais nem outra. Hoje é todo mundo de avião, etc. Então você tem que ter drone, satélite, etc, etc. Isso tudo exige que o Brasil também mude o seu paradigma tecnológico, porque hoje o próprio sensoriamento, as próprias comunicações militares brasileiras são processadas por satélite norte-americano. O que, evidentemente, exige. E aí hoje você pode fazer mapas, estamos começando a experimentar isso no Ceará, que virou uma tragédia também, que é você antecipar o que eles chamam de hotspot. Então você tem mais ou menos, estatisticamente, você tem que a sexta-feira, entre 20 horas e 22h30, vão matar 4 garotos no lugar tal. Você, mais ou menos a estatística permite, com esse conjunto de tecnologias e algoritmos, e você chega antes, para tentar desarmar essa possibilidade aí. Tudo isso está disponível para um país que tenha projeto. O Brasil não tem um sistema nacional de segurança. Agora o Congresso votou, mas votou sem incremento de despesa. Então repare, o efetivo policial do Rio Grande do Sul hoje é metade do efetivo policial que o Rio Grande do Sul tinha quando eu era governador. Como é que funciona isso? Então, evidentemente que o país tem que fazer uma grande discussão sobre esse conflito distributivo. Porque dinheiro é só um, ou vai para banco ou vai para segurança. Não tem intermediário. Eu preciso estudar um pouco mais isso, mas eu acho muito justo mesmo, que você incremente minério, porque o royalties de minério, porque por regra, isto causa muitas lesões, né, no tecido socioambiental das comunidades onde ela acontece. Nada mais justo, portanto, do que incrementar a indenização à comunidade por isso. Precisa só ver se existe um mecanismo, vamos dizer, mais eficiente de não ser nominal esse royalty. De ser um royalty que seja, vamos dizer, sensível, por exemplo, à oscilação de Platts, que é o preço do minério de ferro, que é o caso de Minas Gerais. Mas assim, qual é o sentido de você não cobrar royalty? Tem que cobrar e indenizar a comunidade, evidentemente. Eu vou fazer só mais um bloco de perguntas. Nós recebemos muitas perguntas. Muito obrigado. Qual é o barzinho bom aí que está aberto hoje? A gente continua lá. Se falar o bar, vai virar uma confusão. O dono é que vai ficar muito satisfeito, né? Tem algum dono de bar aqui que queira se anunciar? Então eu vou fazer só mais um bloco, que a maioria das perguntas tenderam, a maioria, se a gente pode dizer, porque a diversidade de temas passou por vários assuntos, de questão de saúde, meio ambiente, a questão da qualidade de alimentos, a questão sobre a mulher voltou e outras questões tem. Mas a gente precisa ouvir claramente a posição do Ciro a respeito das questões políticas futuras breves, né? O futuro curto prazo que a gente tem aí, que em poucos meses a gente vai ter a decisão do nosso futuro presidente e o Ciro é colocado como um possível candidato. Então eu quero fazer 4 perguntas aqui que versam sobre isso e já peço a ele, né, para seguir para suas considerações finais na sequência. O Ciro tem como costume tirar fotos com as pessoas, acredito que você também vai se dispor hoje. Então, assim que o Ciro terminar, eu peço que vocês formem uma fila, quem quiser tirar foto com ele. À minha direita, por favor, quem for tirar foto com o Ciro, é subir, tirar uma foto, descer, por favor. Não dá para pedir para gravar um áudio, um depoimento para a mãe, vovó, papagaio, né? Não dá tempo, porque são muitas pessoas e a gente tem que
possibilitar a todos de ter o contato com o Ciro. Ele tem uma disponibilidade, mas ele viaja amanhã cedo, então a gente tem que ainda no meio dessa madrugada finalizar esse processo, né, Ciro? Então vamos já para as 4 perguntas para não demorar mais. Diante do cenário atual, com a prisão do ex-presidente Lula, quais as suas previsões para as eleições? PT lançará a nova candidatura? O Lula declarará, gente, isso é um trava-língua, né? Declarará apoio a outro candidato ou candidata? Essa é a pergunta do Luiz Sachel. Obrigado, viu, Luiz, pelo trava-língua. Descobri mais uma. Eu sou treinado em trava-língua, mas esse não teve jeito. Qual é a sua posição atual com relação à prisão do ex-presidente Lula e qual a sua expectativa com relação ao apoio dele? Acredito que a sua candidatura, isso é do André Luiz Correia de Barros, que é também técnico administrativo da universidade. Quais as reais chances da esquerda brasileira, ou centro-esquerda, se podemos dizer, se unir e alguém do PT, por exemplo, ser seu vice na campanha? Como reconstruir o país após o golpe de 2015? Essa é a pergunta do professor Éder. Após a prisão do ex-presidente Lula e o impeachment da Dilma Rousseff, o senhor acredita poder ser um novo alvo de perseguição midiática de direita? Aliás, gente, a mídia brasileira, né? Se a gente está falando nacional, acho que a gente não tem de esquerda não, tá? Bem, eu sou jornalista, posso falar da minha área. Essa é a pergunta do Gabriel Dias Pereira. Veja, eu quero separar aqui, para poder organizar a minha cabeça, o Lula, para mim, não é uma figura que eu conheço pela televisão, ou que eu conheço de um comício que eu assisti e fiquei empolgado e tal. O Lula é um velho camarada de mais de 30 anos. Portanto, o que está acontecendo com ele dói muito em mim pessoalmente. Não quer dizer, camarada de 30 anos, que nós estivemos de acordo, não. Nós já disputamos, já brigamos, disputamos, discutimos, discordamos. E ao longo dos últimos 16 anos, por entender ser meu dever com o país, eu abri mão de candidatura e eu apoiei o Lula e aos seus desdobramentos todos os dias, sem faltar nenhum. O impeachment da Dilma, o único estado brasileiro que deu, não maioria, mas 2/3 contra o impeachment foi o Ceará. E eu estava pessoalmente cuidando disso e não há como se confundir. O que não quer dizer, encerrado esse momento, não é, que politicamente eu esteja obrigado a concordar com os desdobramentos estratégicos que o PT está propondo ou que o PT está anunciando. Então o que é que eu faço? Eu sou absolutamente solidário com o Lula, estou pedindo ao juiz lá autorização para visitá-lo. Fui insultado por uma certa burocracia do PT, porque não estava lá no dia do negócio. Eu estava em Harvard fazendo uma palestra, aliás, sentado ao lado do vice-presidente nacional do PT, o ex-ministro da Saúde, o Padilha. O Pimentel não estava lá, o governador de Minas. O Jacques Wagner, que é o possível candidato do PT, não estava lá. E eu, francamente, não estava obrigado a estar lá, porque eu não aprovo aquele tipo de coisa. Na minha cabeça, ou o Lula entende convictamente que está sendo vítima de uma perseguição arbitrária, e a solução para essa não é se submeter, é procurar um asilo político e liderar a resistência a partir daí, ou a gente aceita que tem um processo judicial respeitável em marcha e cumpre os ritos inerentes a isso. A opção dele foi aceitar que há um rito judicial, vamos dizer, respeitável, e está recorrendo. Portanto, por que eu, que não sou do PT, eu que não quero saber dessas coisas que foram feitas e tal, por que eu estou obrigado a somar minha voz, sem ter sido consultado, a tipo, manifesto que foi uma pressão que vocês não têm ideia que eu sofri. Eleição sem Lula é fraude. Vê se pode a gente assinar, numa hora dessa, que é a última fresta por onde a democracia brasileira pode se afirmar e reverter esse quadro, em que essa quadra de valores não vá se legitimar pelo voto e fazer cumprir definitivamente a agenda de desnacionalização e de perseguição dos interesses populares, porque eles aí estão constrangidos por um golpe. Se essa gente for ao poder pelo voto, vocês não têm ideia do que está reservado para o Brasil. Portanto, na minha convicção, nós temos que explorar ao máximo a possibilidade
da eleição. Então, se o camarada condena o Lula e uma inerência disto, e repare, minha vida é dura, quando a Igreja Católica, corretamente, preocupada com valores corretos, né, faz vamos dizer, o projeto de lei de iniciativa popular, da lei da ficha limpa, e o PT assume a relatoria para votar a favor, eu era deputado. E eu sou professor de Direito. E eu disse, olha, isso está errado. Por quê? Porque nós estamos atirando num rumo para atingir coisa diferente. O que está errado no Brasil é a morosidade da justiça. O que está errado no Brasil é você entregar 4 graus de jurisdição para crime comum e, de repente, a situação, porque o judiciário não julgou ou porque não terminaram os recursos, um cara condenado na cadeia se elege deputado. Então, a partir disso, as pessoas acham que tem um puxadinho, um atalho. Ao invés de resolver o problema, que é definir que para crime comum o Brasil vai entrar em linha com o mundo, que é dar 2 graus de jurisdição e fim de papo, nós conservamos os 4 graus de jurisdição, conservamos o princípio constitucional que diz que todos somos inocentes até sentença transitada em julgado, e definido também na mesma lei, que é a Constituição, que sentença transitada em julgado é aquela contra a qual não se podem mais levantar recursos. Nós criamos um puxadinho, que é uma lei da ficha limpa, em que o camarada, no meio dos seus recursos, fica sem direito de participar da eleição. Quem votou isso foi o PT. Quem sancionou essa lei, botou em vigor, foi o Lula. E eu, velho professor de Direito, falei contra, está público isso, sofri constrangimentos, parecia que eu, ao dar opinião contra, eu estava optando por defender bandido, ou por defender impunidade, etc, etc. Mas é porque é assim no mundo. Quando a gente vai pelo atalho, a gente viola princípios constitucionais assentados desde a Carta Magna no século XIII na Velha Inglaterra e no século XVIII na Velha França e no século XVIII nos Estados Unidos, são princípios universais. E agora nós estamos com esse pepino para resolver. Então eu calculo, né, que ele não será candidato. E aqui para nós, vocês acham que haveria um golpe no Brasil para deixar o Lula ser candidato na sequência? Não, só se for muito inocente, muito ingênuo. O que quer dizer que enquanto eu não for uma ameaça real, na qual eu estou me transformando muito rapidamente, eu vou ser escondido. Então quem quiser ter notícia de mim, vá aos auditórios das palestras, porque nos jornalões não vão me ver. Muito improvável me ver nas televisões comerciais. E eu estou, tudo bem, eu sou trabalhador, acordei 3h30 da manhã hoje do Ceará, estou aqui, manhã cedo, 5 da manhã caio fora, vou cantar no Rio de Janeiro e tal, e estou seguindo, e está funcionando, e as coisas vêm. Na hora que apontar a cabeça, vai ser o pão que o diabo amassou. E eu já estou até prevenindo, vocês não perceberam, mas eu estou dizendo, eles não dizem que eu sou ladrão, porque já não dá, eu tenho 38 anos de vida, nunca respondi ao inquérito, nem passei absolvido, nunca. É o que é um milagre. Do jeito que o abuso está campeando no país, mas o fato é que eu já fui governador, prefeito, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, miraculosamente nunca respondi o inquérito, nem passei absolvido. Então não dá. Não dá para dizer que eu sou incompetente, eu estudo pra cacete, circulo, sou respeitado no meio acadêmico do Brasil e fora do país e tal. Então vão atrás de mim, qual é? O negócio é o pavio curto, né? Já falei, ele irrita na vida. É o pavio curto, aí inventa que eu dei um tapa no Carol. No dia que eu dei um tapa em alguém, ele cai. Ele cai, eu sou muito grandão. Eu não vou. A última vez que eu usei a força, eu estava estudando no ginásio, lá em Sobral, no interior do Ceará. Então eu não sou, eu sou da paz. Meu argumento é de outra natureza. Então eu sei que a minha responsabilidade está crescendo muito. Não sei o que o PT vai fazer. E assim, eu nem sequer vou ponderar nem aconselhar. Por quê? Porque é muito sofrido esse momento para eles. Para qualquer petista, por mais patriota que seja, falar sobre qualquer coisa que não seja repetir que o Lula é candidato, parece traição a um companheiro que está preso por muita convicção de muita gente injustamente. Então o que eu estou fazendo? Vou tocar o bonde, vou participar da campanha Lula livre, porque isto me agrada, eu acho que Lula não será candidato, mas ele tinha direito a recursos em liberdade, ele tinha direito a uma domiciliar com tanto picareta, muitas vezes mais grave para o Brasil do que jamais ele poderá ter sido nas piores acusações, e eu vou lutar por isso. Agora, o que é que o PT vai fazer? Eu digo a vocês, não tenho a menor ideia. Não sei,
respeito, acho que tem todo o direito de lançar candidato, e vou tocar a minha carrocinha aqui, né, compreendendo que essa é a minha responsabilidade, que cresceu muito a partir do que aconteceu com o Lula. Se eu vou ser ou não identificado como aquele que vai unir o pensamento progressista no Brasil, ainda não sei. Né, ainda não sei, mas vou me esforçar apresentando a minha vida, a minha biografia e um conjunto de ideias. Por enquanto, todo o respeito, minha solidariedade ao Lula, todo o respeito ao tempo e às decisões que o PT tomar, mas eu, Ciro Gomes, não espero apoio nem do Lula nem do PT. Acho que é muito improvável que, do jeito que o drama está, que eles possam fazer isso. Porque hoje parece assim, que qualquer discussão de qualquer coisa que não seja repetir que o Lula é candidato, parece traição ao companheiro preso. E eu preciso entender isso com muita humildade e entendo com o meu coração mais do que com a minha inteligência. Tem mais? Acho que só, né? Portanto, o vice meu não é provável. Seria bom demais para ser verdade, mas não vai acontecer. Assim, considerações finais. Muito obrigado a todos. Muito bom. Agradecemos muito a presença de Ciro Gomes aqui conosco nesse primeiro evento do ciclo de debates. Nós pretendemos trazer outras lideranças nacionais em breve, claro que todos dessa linha de centro-esquerda. Por favor.